Alexandre Reiser e bem-vindos ao canal Aprendendo Se Diverte. E hoje agora no canal Aprendendo Se Diverte vou falar um pouco sobre a Era Republicana Brasileira, também conhecida como Brasil República. Que sem mais delongas, vamos começar. A Era Republicana Brasileira, também conhecida como Brasil República, teve início em 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que permanece até os dias atuais. Nesses anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período de ditadura militar. O Brasil República pode ser dividido em 5 fases: República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas 5 fases, começando pela República Velha, que durou de 1889 até 1930. O período começa com a proclamação da República, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Em 1891 é promulgada a primeira Constituição da Era Republicana, também conhecido como República das Oligarquias. O período foi marcado por governos ligados ao setor agrário, que se mantinham no poder de forma alternada. A política do café com leite. A quebra dessa troca de governo provocou a Revolução de 1930 e marcou o fim da República Velha. A segunda fase do Brasil República, também conhecida como Era Vargas, durou de 1930 até 1945. Os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pelo clima de tensão entre as oligarquias e os militares, principalmente no estado de São Paulo, o que provocou a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, conhecida também como ANL, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, a intentona comunista. Getúlio aproveitou o episódio para declarar estado de sítio e ampliar seus poderes políticos. Nessa época, Getúlio adotou um discurso nacionalista e começou a articular um movimento pela sua permanência no cargo. Mas em 1945, o exército derrubou a sua presidência. A terceira fase dessa história, também conhecida como República Populista, durou de 1945 até 1964, após a queda de Getúlio. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente. A Assembleia Constituinte criou a 5ª Constituição Brasileira, que estabeleceu os poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 1950, Getúlio Vargas volta ao cenário político e vence as eleições presidenciais. Graças à sua postura nacionalista, ele recebe apoio de empresários, forças armadas, grupos de políticos no Congresso, na União Nacional dos Estudantes, também conhecida como UNE, e da sociedade. Enquanto isso, a oposição crescia e se organizava contra o governo. Em 23 de agosto de 1954, 27 generais exigem publicamente a renúncia de Vargas. Na manhã de 24 de agosto, Vargas comete suicídio. Juscelino Kubitschek assume a presidência em janeiro de 1955 com a promessa de realizar 50 anos em 5. A reação à política de Juscelino Kubitschek veio com a eleição do populista Jânio Quadros, que renunciou o mandato no ano seguinte. Na época, especulou-se que a renúncia foi uma estratégia usada pelo presidente para conseguir que o Congresso lhe ofereça poderes totais. Mas, ao contrário do que Jânio esperava, o Congresso aceitou prontamente sua saída. Isso marcou o fim da República Populista, que a 4ª fase dessa história é a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985. Com o aumento da crise política e das tensões sociais, em março de 1964, tropas em Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. No dia 9 de abril, é decretado o Ato Institucional número 1, AI-1, que caça mandatos políticos e tira a estabilidade de funcionários públicos. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente. Em seu governo foram promulgados os atos institucionais, que suspenderam os direitos políticos dos cidadãos. Em 1967, o Marechal Arthur da Costa e Silva assume a presidência e decreta, em 1968, o Ato Institucional número 5, AI-5, que fechou o sistema político e ampliou a repressão da ditadura. No fim de 1969, Costa e Silva adoece e é substituído por uma junta militar. Em seguida, o general Emílio Garrastazu Médici assume a presidência. Com ele, cresce a repressão e uma severa política de censura é colocada em prática para todos os meios de comunicação e expressão.
sucessor de Médici, o general Ernesto Geisel iniciou um lento processo de transição rumo à democracia. Em 1978, ele acaba com o AI-5 e põe o general João Batista Figueiredo para a sucessão. Figueiredo decreta então a lei de anistia e restabelece o pluripartidarismo. E este foi o fim da ditadura militar, que logo em seguida veio a Nova República, que durou de 1985 até os dias atuais, até os dias de hoje. A Nova República é o período que se seguiu ao governo militar, caracterizado pela democratização política e pela estabilização econômica. Em 1984, o movimento Direta Já mobilizou milhões de brasileiros que pediam eleições diretas para presidente. A Câmara dos Deputados, no entanto, não aprova e o colegial eleitoral elege o deputado oposicionista Tancredo Neves, que concorria contra Paulo Maluf. Tancredo não chega a tomar posse, falecendo vítima de infecção hospitalar. O vice José Sarney assume e, no seu governo, é promulgada a Constituição de 1988. O documento instituiu o Estado Democrático e a República Presidencialista. Em 1989, Fernando Collor de Mello vence as primeiras eleições diretas para presidente, realizadas desde 1960. Praticamente desconhecido no resto do país, sua campanha foi baseada na promessa de combate à corrupção e da construção de uma imagem de líder jovem e dinâmico. Após 2 anos de governo, o Congresso Nacional instaura uma CPI, cujas conclusões leva ao pedido de afastamento do presidente, também conhecido como impeachment. Mas Collor renunciou antes de ter seu impedimento aprovado. Mesmo assim, o ex-presidente teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Um dos fatos mais marcantes desse período foi o movimento dos Caras Pintadas, quando milhares de estudantes saíram às ruas pedindo o impeachment de Collor. Após a renúncia, o vice-presidente Itamar Franco assumiu o cargo. Em sua administração é implantado o Plano Real. O projeto foi executado pela equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu presidente em 1994 e foi reeleito em 1998. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente da República e reeleito em 2006. O governo Lula compreende os 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010. Sua administração foi marcada por causas de corrupção como o Mensalão e a Lava Jato. Apesar disso, Lula conseguiu eleger sua sucessora, a ex-ministra Dilma Rousseff. Dilma Rousseff sofreu impeachment em 31 de agosto de 2016, numa decisão do Senado que interrompeu um ciclo de 13 anos e 8 meses do Partido dos Trabalhadores à frente da presidência da República. O maior período em que uma mesma legenda esteve à frente da administração federal depois do fim da ditadura. A ex-presidente foi condenada pelo Senado à perda do cargo por crime de responsabilidade em razão de manobras fiscais num contexto de recessão econômica. O vice Michel Temer, parceiro do PT nas eleições de 2010 e 2014, assumiu definitivamente o comando do país depois de um período de 112 dias de interinidade. Nesse ano, no dia 28 de outubro, o deputado federal fluminense Jair Messias Bolsonaro, também conhecido como Jairção, Bolsomito, Bolsonaro, Bolsonaro e 17, de 63 anos, foi eleito novo presidente da República. Capitão da reserva, ele é o primeiro político saído do exército a assumir o comando do país desde 15 de março de 1985, quando o general João Batista Figueiredo deixou a presidência para dar lugar ao advogado José Sarney. Contudo, no dia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro assumirá a presidência com o apoio de muitos brasileiros. E esse foi o fim do Brasil República. Espero que vocês tenham gostado e eu espero mesmo, porque deu muito trabalho. Vocês não têm ideia, deu muito trabalho. Eu ralei pra caramba, dei minha alma nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, até a próxima do canal Aprendendo Se Diverte. Falou!